Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel, esta semana trazendo a lição 7 com o seguinte título: Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para que você já deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda a distribuir o material que eu faço aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários e ative o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Essa aula será ministrada aí na sua igreja no dia 17 de novembro, próximo domingo, tá bom? Então vamos em frente, lição 7. Texto áureo vai dizer o seguinte: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Esse versículo aqui ele pode ser dividido em três partes. A primeira diz: de palavras de falsidade te afastarás. Eu não vou comentar agora, porque a gente vai ter uma aula voltada única e exclusivamente para falso testemunho, mentira e coisas do tipo, tá? Eu vou me ater a comentar a segunda e a terceira parte, que diz o seguinte: não matarás o inocente e o justo. Isso reflete a proteção que Deus oferece ao justo e ao inocente. A vigilância, a violência, perdão, contra o inocente, contra o justo, é algo que Deus abomina. Já a segunda parte, que fala sobre porque não justificarei o ímpio, diz respeito a Deus não tolerar a quem age de maneira impiedosa, que é o ímpio, seja ele justificado ou absolvido. Isso reafirma que Deus defenderá a justiça e não deixará impune aqueles que praticam a maldade, tá bom? Verdade aplicada vai falar o seguinte: faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a preservação e proteção da vida eu acho que é uma constante vigilância ao estado do coração. Preservação e proteção da vida. A gente deve agir não no sentido único e exclusivamente de não fazer o mal, mas a gente tem que se preocupar em praticar o bem. Com o texto que foi lido, a gente pode fazer um link de amar ao próximo como a ti mesmo, que está lá em Mateus 15:19. Então, assim, além de você não matar, além de você não agir de violência, você precisa amar ao seu próximo da mesma forma como você se ama, preservando assim a integridade física, emocional e espiritual das pessoas ao nosso redor. E aí, quando ele fala aqui na questão de vigilância ao estado do coração, Provérbios 4:23 vai dizer para eu e você guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Jesus nos alerta que dele procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, furtos e tudo mais. Isso está lá em Mateus 15:19. Então, a responsabilidade do discípulo é estar atento quanto ao nosso coração, para garantir que ele não se contamine e buscar a face de Cristo para que o nosso coração seja purificado. Você lembra lá no Salmo 51, quando Davi vai dizer: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável? Esse momento, esse Salmo 51, ele foi criado logo após o profeta Natan chegar e falar: olha, Davi, tu vacilou, irmão, seu coração já não está do mesmo jeito. E ali ele é confrontado diante do pecado, né? Diante do adultério e do homicídio praticado por ele. Objetivos da lição: vamos trazer o seguinte: expor o aspecto espiritual e legal do sexto mandamento, mostrar a interpretação de Jesus no sexto mandamento e falar sobre o desrespeito à vida e à responsabilidade. Texto de referência vai trazer aqui Êxodo 20, versículo 13, que é o próprio não matarás, um dos menores versículos da Bíblia, e também o texto de Números 35, do 16 ao 19, que diz assim: porém, se a ferir com um instrumento de ferro e morrer,
homicida é? Certamente o homicida morrerá. Ou, se ferir com pedra a mão de que possa morrer e ela morrer, o homicida é? Certamente o homicida morrerá. Ou, se ferir com um instrumento de pau que tiver na mão que possa morrer e ela morrer, o homicida é? Certamente o homicida morrerá. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Êxodo traz uma ordem, né? A ordem é não matar. Já o livro de Números vai trazer a consequência dessa desobediência. Matou é homicida. Lá em Romanos 6:23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aqui ele se refere a uma morte espiritual, mas o texto em Números ele atenta para o fato da proporcionalidade do ato aplicado. Você matou, você vai morrer. E mais para frente a gente explica como é que funciona o matou, morreu, tá? Mas basicamente toda ação vai ter uma reação proporcional. Aqui na introdução diz o seguinte: esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas. Nós entendemos que muito antes da legislação do homem, Deus institui a ordem de não matar por diversos motivos. O principal deles é o fato de que a vida é uma doação de Deus. A vida é dada por Deus. Antes dos 10 mandamentos, a Bíblia registra 3 homicídios. Eu acho que eu botei aqui no próximo, botei. 3 homicídios na Bíblia, na ordem cronológica em que eles aparecem. Perceba, esses são homicídios que a Bíblia narrou. Se tiveram outros, eu não sei. Mas a gente está seguindo a Bíblia. Então, o primeiro, Caim mata Abel, está lá em Gênesis 4:8. Lameque mata um homem que o feriu, está lá em Gênesis 4:23-24. O homem feriu Lameque, Lameque foi lá e matou esse cara. E ele ainda cita Caim no texto dele, na fala dele. E o terceiro e último homicídio, antes lá da instituição dos 10 mandamentos, é o homicídio do egípcio por Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12. A partir daí, a gente não vê mais nenhuma narrativa de homicídio. A gente vai ver Deus entregando as tábuas da lei para Moisés e ele falando, ó, não matarás, ó, não pode matar. A partir de agora, não pode matar. Já não podia antes, já não era algo que Deus tinha prazer, né? Tanto que em Caim e Abel ele pergunta, cadê teu irmão? Deus já sabia. Deus não faz uma pergunta porque ele não tinha resposta. Deus faz uma pergunta justamente para confrontar. Mas aí, quando Moisés volta com as tábuas da lei, ele já volta justamente com essa lei. Olha, a partir de agora, você não vai matar. Primeiro ponto, aspectos essenciais do 6º mandamento diz o seguinte: esse mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivado por desejos perversos, ambiciosos ou desleais. Então, aqui o texto já vai abrir para a gente que matar porque planejou e matar acidentalmente são mortes diferentes. Aqui, ó, este mandamento não se refere ao homicídio involuntário. Existe homicídio involuntário? Claro, tá aqui no texto e Deus também conhece o coração. A gente vai falar sobre isso também. Então, a lei, ela se resume, ela se restringe à pessoa que planejou, a pessoa que nutriu aquilo em seu coração e aquilo se torna um ato, tá bom? A gente vai falar sobre o culposo e o doloso, né, da nossa jurisprudência e vai ver como Deus observa isso mais à frente. 1.1. O aspecto espiritual do mandamento diz o seguinte: o aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de 2 verdades. A primeira, somos feitos à imagem e semelhança à imagem de Deus. Segundo, Deus é o doador da vida. Na aliança, na ética, a questão do assassinato e suas implicações são abordadas pela primeira vez e essa importante verdade, feitos à imagem de Deus, é mencionada.
A outra verdade tem a ver com o fato de que Deus é doador da vida e aquele que tem o direito de determinar a vida de cada criatura. Este mandamento destina-se a lembrar não apenas a nação de Israel, mas todos os seres humanos de todos os tempos, que eles devem se esforçar para ser cuidadosos nos assuntos da vida, para que ninguém perca a vida injustificadamente nas mãos de seu semelhante. Então aqui o comentário é o seguinte: quando você mata, você está destruindo a criação de Deus, algo que é a coroa da sua criação. Eu provavelmente devo ter colocado no meu rascunho, mas mais à frente eu cito. Quando você vê Deus lá em Gênesis dando fôlego de vida, você não vê isso acontecer uma outra vez. Deus está soprando, né, ali no hebraico, o ruar, o espírito, e você não vê isso acontecer novamente. Aí todo o indivíduo gerado a partir de outro indivíduo, ele já vem com esse fôlego de vida. Então, quando você mata alguém, você está destruindo a criação. Não só a pessoa, a questão de animais, a questão da natureza, mas aqui o foco está em matar o seu semelhante, tá? E aí no segundo ponto, quando ele fala que Deus é o doador da vida, ele doa e ele também determina o seu término. É claro que o homem pode abreviar os seus dias. A gente viu na lição anterior que honrando pai e mãe você consegue prolongar os seus dias de vida. E a desobediência, lógico, vai reduzir esse tempo. Então o homem tem um certo controle através do seu livre-arbítrio sobre a quantidade de tempo que ele vai viver. Ele pode abreviar, mas ele também pode prolongar. E aqui o comentário que eu fiz já está no final, mas fala sobre Gênesis 2:7, onde Deus está soprando o fôlego de vida e isso acontece uma única vez, tá? Vamos em frente. 1.2 diz o seguinte: o aspecto legal do mandamento. Mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo, a lei estabelecia critérios para o julgamento a fim de evitar precipitações, injustiças e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. O objetivo disso era evitar injustiça e abusos na execução de sentenças ou na busca de vingança. Era a maneira da sociedade israelita de fazer coisas certas. Agora, como lidar com a situação de mentiras ou falsos testemunhos? O 9º mandamento fala expressamente contra a mentira. Êxodo 20:16 e Deuteronômio 19:16 ao 21 trazem uma séria advertência sobre as falsas testemunhas. Estas deveriam sofrer a punição do acusado contra quem dessem falso testemunho. A gente vai ver mais à frente, numa outra lição, sobre falsos testemunhos e mentiras. Mas aqui o que o texto traz, uma das coisas que o texto traz é o seguinte, é que quem mente deve ser imputado a mesma responsabilidade da pessoa que cometeu o crime, tá? E aí, aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que não tem pena de morte como regra, salvo casos específicos de guerra declarada, tá? Dentre os vários motivos estão a crença da ressocialização do indivíduo e a possibilidade do erro jurídico. Nosso sistema jurídico, ele não é infalível, tá bom? E aqui, no próximo slide, eu trago uma fala do Voltaire, escritor, filósofo e pensador, onde ele diz o seguinte: é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Essa afirmação dele é amplamente debatida nos cursos de direito. Então, é melhor você pecar por excesso do que por falta. Você vai condenar alguém e se você estiver matando um inocente. Esse é o motivo pelo qual muitos aí, por falta de prova, acabam não sendo presos, tá bom? 1.3, o aspecto intencional do mandamento diz assim: o que fazer com os casos de homicídio involuntário? Os casos incluíam acidentes, matar o outro ser humano em legítima defesa, defender a sua família, defender os seus bens e propriedades. Para este tipo de caso, Deus havia criado um sistema de cidades de refúgio. O sistema era que, após o homicídio involuntário, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio para evitar cair na mão de um familiar da vítima que queria vingança. O assassino permaneceria lá até que o sumo sacerdócio morresse, ou então, se o assassinato
não fosse um acidente. Os anciãos da cidade do refúgio deveriam entregá-lo ao familiar vingador. Olha que interessante. Deus reconhece aqui que há o homicídio involuntário e o voluntário, que é o caso do doloso e do culposo. Assim como nós sabemos, uma intenção por trás da ação. Deus sabia a importância de distinguir entre uma pessoa que mata acidentalmente por uma pessoa que fez de maneira premeditada, maliciosa, né? Como o nosso próprio sistema jurídico, há uma pena diferente para cada um dos crimes, né? Porque assim ele coloca como crime, mas a gente sabe que o involuntário, ele não é um crime tentado. A gente vai tentar explicar isso mais à frente. Num momento mais acalorado, alguém pode vir a vingar a morte de uma outra pessoa, quase sempre um dos parentes. É o caso aqui narrado nesse slide. Foi por isso que Deus cria as cidades refúgios. Olha que interessante. A gente não pode confundir essas cidades como aquelas cidades de Velho Oeste que a gente vê no filme, cheio de bandidos, os bandidos ficam tudo na cidade. Não, nessas cidades ali tinham os anciãos, né, que avaliavam o caso. Se fosse uma morte acidental e eles concluíssem que era uma morte acidental, ele tinha a proteção. Agora, se fosse uma morte intencional, premeditada, eles entregavam a pessoa, a família do culpado, para que a família passasse o cerol no cara. Quer dizer, ó, matou sim, toma para vocês, vinga a morte do cara. Então, perceba a preocupação de Deus. Ele dava uma espécie de asilo para o cara que matou, mas sem querer, né? Matou sem um planejamento. Agora, o cara que matou, meu irmão, não tem refúgio, não tem asilo. Alguém vai pegar você. Matou pela espada vai morrer. Segundo ponto, Jesus Cristo e o sexto mandamento diz o seguinte: Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. No Sermão do Monte, nós vamos ver Cristo expandindo a lei. Cristo está dizendo que o pecado tem o início no coração, de onde partem as intenções. Então, se a lei vai dizer que o pecado está no ato consumado, Cristo vai dizer que o pecado inicia quando você pensa, quando você começa a nutrir aquilo dentro do coração, e a gente vai ver mais à frente isso de maneira mais esmiuçada. Em Mateus 5, 21 e 22, tem um texto que ilustra muito bem isso. Olha só. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo, Cristo está dizendo, mas eu lhes digo que qualquer que se irritar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. Também, qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal. Racá, né, no hebraico, uma tradução mais simples que a gente tem, seria isso que eu coloquei aqui no asterisco. Vazio, insensato e tolo. É como se você proferisse para o seu irmão um xingamento, uma palavra de baixo calão, ou atribuísse alguma palavra, algo ruim a ele, né? É o debate mais acalorado que você acaba xingando, falando que não deve. Então, será levado ao tribunal. Cristo está levando isso em consideração. Cristo está levando em consideração a intenção antes da ação. Então ele fala para que a gente se livre desse pensamento, deixe de nutrir isso muito antes que isso aconteça, para que isso não se torne um problema maior, tá? 2.1, uma questão do coração diz o seguinte: na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. O Senhor Jesus Cristo dirige essas palavras em oposição aos ensinos dos escribas e fariseus, que se concentravam no aspecto externo da lei, no aspecto ritual, mas que davam pouca importância no aspecto interno, o que afeta o coração e, portanto, afeta a conduta. O Senhor fala claramente que do coração, isto é, da sede de nossos pensamentos, sentimentos, emoções e motivações, é que surge toda a classe de mal. O coração não regenerado é a origem da intenção, sentimento e ação homicida.
porque está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável ao nível da carne. Lembramos que o primeiro homicídio aconteceu porque um homem se deixou ser dominado pela ira, e ali estamos falando de Caim e Abel. As suas emoções, os seus sentimentos podem te levar a ter atos temporários que vão aí reverberar negativamente por toda a vida. Tudo isso por causa do calor do momento. Presta bem atenção nesse termo, no calor do momento. No calor do momento, as pessoas adulteram. No calor do momento, as pessoas matam. No calor do momento, as pessoas roubam. As pessoas veem uma facilidade e, por não serem racionais, por agirem pela emoção, acabam errando, acabam pecando e aquilo acaba se tornando um problema muito grande. Aqui no caso, a questão do homicídio, muitas pessoas não querem sequer dialogar sobre uma problemática e preferem partir para as vias de fato. 2.2. Uma ação motivada pela ira diz assim: no Sermão da Montanha, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Alguns fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém, mas o Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si, mas também à atitude por trás dele. Na interpretação dada por Jesus, o criminoso aos olhos de Deus não era somente aquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abrigava em seu interior a ira contra o seu irmão. O mesmo sucedia ao que pensava em adulterar. Esse era tão culpado ao que cometia adultério. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também o que deseja o coração. Veja, o pecado é o mesmo, mas a consequência dele é diferente. Eu acho que eu fiz um slide? Não fiz. Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Dentro do sistema jurídico, a gente tem a mesma coisa com 3 nomes diferentes e 3 finalidades diferentes. Tem uma coisa chamada arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz é quando você vai fazer o mal para uma outra pessoa e no caminho você desiste. Vou dar um exemplo. É como se você envenenasse uma comida para alguém comer e morrer, e aí você fala, cara, eu não vou fazer isso não. Aí você pega a comida e joga fora antes daquela pessoa comer. Isso é arrependimento eficaz. Segundo a lei de Deus, no coração você quis matar o cara. Então ela já conta como homicídio. Olha só. A segunda possibilidade é a tentativa de homicídio. É quando você está com uma arma mirando numa pessoa e você dá um tiro, mas você erra. E aí aquela pessoa corre. Ou quando você atira para matar e aquele tiro pega de raspão, você não conseguiu concluir o que você tinha que fazer. Dentro da nossa legislação, isso é tentativa de homicídio. Mas, aos olhos de Deus, segundo a visão dita aqui, é homicídio, porque aquilo nasceu no coração, foi nutrido no coração. E por último, o assassinato, que é onde a pessoa nutriu, planejou e executou. Se a pessoa for pega, né, existe uma pena para cada um dos tipos de coisas aqui que foram narradas. E pra gente tudo é pecado, tudo é a mesma coisa. Só que a pena, a reclusão, a consequência desse ato, aí sim, ela vai ser diferente, tá? 2.3, tratando do coração, diz o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não somente o assassinato e a violência que são proibidos por ele, mas até mesmo palavras provocantes e pensamentos irados. A raiz da amargura de onde brota o assassinato é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado. Para estarmos a salvo de impulsos assassinos, devemos amar em espírito, buscar crescermos em Cristo, em constante vigilância e oração. O amor é o cumprimento da lei. E a menos que um homem realmente ame os irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. Isso aqui é o clássico caso você que mora no Rio deve ver isso com muita frequência, das mortes no trânsito.
Às vezes o cara tá com carro, o outro tá com carro, aí tem uma colisãozinha, às vezes só raspa o carro, só, né, aquela muda de cor, mas não amassa nem nada. E ali começa uma discussão acalorada, ou fala de um, o outro fala do outro, e alguém puxa a arma e tá ali uma morte no trânsito. Outro exemplo é um cara de moto, o outro de carro, aí o de moto leva uma fechada, ele, para se vingar, quebra o retrovisor do carro, e aí o cara do carro vai atrás, passa com o carro por cima, mais um óbito. Veja, é um dano patrimonial. Às vezes não é um dano de um carro inteiro. Você compra um carro novo, você compra uma moto nova, você compra uma casa nova. Mas quando você tira a vida de alguém, como é que você vai indenizar isso? Como é que você vai devolver a vida? Não morreu, não volta, irmão. A gente tem a esperança de encontrar a pessoa depois, né? Mas não tem como você devolver a vida de alguém. Então, assim, o bem material, ele é passivo de reestruturar. Pô, você conserta, você manda pro mecânico, você compra outro carro, você compra outra casa, mas a vida, não há... Quem deu a vida foi Deus, ele não vai te dar outra, ele já te deu uma, tá certo? Então, assim, essa é a problemática. Algo pequeno, uma gota d'água se transforma num vendaval, se transforma num fim de mundo e pode culminar na morte de um irmão, tá? Terceiro ponto, vamos falar sobre o respeito ao dom da vida. Diz assim: o sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Há um grande desrespeito insensível à vida e a morte está em toda parte. Como bons servos, temos o dever de preservá-la, pois é um dom de Deus. E somente Ele tem pleno direito e poder de estabelecer o tempo de existência na Terra. Então, se antes a gente estava falando, já falamos sobre a morte tentada, né? Aquela que o cara planeja, já falamos sobre a morte acidental, falamos sobre tirar a vida do outro no calor do momento. Dizemos que a morte, ela não acontece na consumação do fato, ela acontece quando nutrida. E aqui vamos falar de um outro tipo de homicídio, o direito à vida. Vocês já devem ter se ligado no que é, isso já deve estar lá no finalzinho o que a gente vai falar, mas toda tentativa de encerrar ou cessar uma vida está contida aqui também. 3.1, o cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás. Define o cuidado que devemos ter tanto com a nossa vida quanto com a de nossos semelhantes. A vida é sagrada, não num sentido panteísta, mas no sentido de que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa sempre será cuidar dela, nunca a extinguir. A vida deve ser considerada sagrada por se tratar de uma dádiva divina, a qual somente Deus tem o direito de tirá-la, seja por ordem expressa ou por seu próprio julgamento. Esta é uma lei universal, tanto para as nações quanto para os indivíduos. Desse modo, o não matarás se torna um poderoso e radical convite a vivermos em paz. É por esse motivo que aqui no Brasil, um dos lugares que não tem pena de morte, acreditamos que o indivíduo, nosso irmão, pode vir a se regenerar e ter uma vida diferente após a sua reclusão. Tal como prevê o Evangelho, nossos pecados são perdoados sob genuíno arrependimento. Então, muito embora haja uma pena, a gente vai ver mais à frente sobre o olho por olho, dente por dente, que existiu esse tempo. Quando a graça chega, o indivíduo tem capacidade, tem competência de se arrepender e seguir em frente, viver uma nova vida. Lógico, há uma consequência do pecado, há uma consequência daquilo que ele comete, mas ele tem uma nova oportunidade em Cristo. E aqui, considerando o sistema prisional, né, porque ele vai ficar um tempo recluso, mas também compreendendo que aquele cidadão ele pode vir sim a tomar um outro rumo na vida dele e se arrepender daquilo que ele fez. 3.2, um código a ser respeitado desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai,
Esse código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para acerto de contas. Não matarás já era um mandamento antigo. O respeito à vida era conhecido na antiguidade pelos mesopotâmios, os egípcios e gregos, entre outros. O Código de Hammurabi, rei da Babilônia, é um exemplo clássico. Contudo, não se revestia da autoridade divina, mas agora é introduzida de uma forma nova. Essa é a primeira distinção entre os códigos antigos e a revelação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Entender a vontade do Senhor, entender que Cristo excede a lei, que pura e simplesmente andar na lei não faz jus a eu e você merecermos entrar no céu. Nós já nascemos pecadores. O pecado está entranhado na nossa carne, mas pela misericórdia e pelo sacrifício de Cristo podemos ser chamados filhos de Deus. Então, assim, estude a Bíblia, leia a Bíblia, entenda a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Transmita a palavra do Senhor aos seus filhos, passe para a sua família. Entenda que antes a lei já era difícil. Depois de Cristo, ela se torna impossível. Mas como que a gente cumpre uma lei impossível? Com a graça de Deus. Nós precisamos de Jesus para cumprir a lei, para exceder a lei, porque sozinho nós não temos competência. Para terminar e para fechar aqui, a violação do mandamento 3.3 diz assim: o nível de desrespeito desse caso com a vida humana é alarmante. Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, um tempo em que não há temor de Deus. Quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas nos vêm à mente, como problemas, crimes passionais, processo por herança, processo entre famílias e etc. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos de ilegalidade, que eles representam no ponto de vista das leis humanas. No entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais de violar o sexto mandamento, onde o aborto e a eutanásia transitam normalmente. Deus é quem dá o fôlego de vida e, portanto, dele deve ser a última palavra. Então, aqui no texto, a gente fala de 2 atentados contra a vida. O primeiro deles é a eutanásia, como vocês conhecem, é uma forma de interromper ou cessar a vida para aliviar o sofrimento de quem geralmente está com doenças terminais. O segundo dito aqui é o aborto, que vocês também já conhecem, é uma forma de interromper, é uma cessão de um indivíduo ainda em formação. Muitos não consideram, tentam atrelar outros nomes, tratar o assunto de maneira mais leve. O tema ainda é sobre matar. Lembre-se que não é porque tem lei que te dá o aval de fazê-lo. Também era lei dobrar-se a estátua do rei Nabucodonosor, mas Deus diz que faríamos ou teríamos, diz que não faríamos ou não teríamos outros ídolos, adorar somente ao Senhor. E aqueles 3 jovens foram para a fornalha porque não se dobraram. O Senhor nos convida hoje a não nos dobrar para o sistema. Temos o nosso código de ética, o nosso código de moral que o próprio Senhor nos entregou. E Cristo foi lá e o expandiu. A gente tem que obedecer a lei, nós temos que obedecer a legislação, mas quando aquilo ultrapassa o que Deus nos colocou, aí sim, nós temos garantias, nós temos o direito de desobedecer aquilo civilmente. Vão haver consequências? Vão. Mas a vida é assim. Deus nos chamou para ser íntegros do início ao fim da nossa vida. Meus amigos, termino por aqui mais uma lição. Prazer inenarrável poder lecionar essa aula para vocês. Escrevi um e-book, em breve estarei falando sobre ele para vocês, para ajudar com os equipamentos aqui do canal. O YouTube vai estar liberando em breve aí o Seja Membro, tá? Mas eu vou criar um negócio lá no Apoia-se. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. E eu vou deixar o link na descrição se você quiser dar uma lida.
e ver o que serão nos próximos capítulos, fique à vontade. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita que a gente está no finalzinho, é de graça, não paga nada. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Semana que vem eu estou de volta, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo e até mais. Tchau, tchau.